Olá, pessoal. Vamos completar nossa aula sobre organelas celulares. Sim, já tivemos nossa primeira aula que falamos sobre ribossomos, retículo endoplasmático, sobre o complexo de Golgi, relacionamos tudinho. Vamos falar sobre as outras organelas celulares e até fazendo um link, tá, com as organelas anteriores. A gente começa falando do lisossomo. Por que um link? Porque os lisossomos são produzidos no complexo de Golgi. A gente já falou sobre isso, tá? O lisossomo é um vacúolo que contém enzimas digestivas. E para que serve esse vacúolo? Obviamente, para fazer digestão intracelular. Agora, existem dois tipos de digestão intracelular. A digestão intracelular autofágica e a digestão intracelular heterofágica. Qual é a diferença entre elas? O nome já diz, ó. Autofágica, auto, comer a si mesmo. Como assim? Tá? Um lisossomo vai lá e engloba uma organela celular que está com algum problema. Por exemplo, uma mitocôndria que tem algum defeito, que de alguma forma não está funcionando adequadamente. O lisossomo é lançado para englobar essa mitocôndria, digerir esta mitocôndria para que outra mitocôndria possa ser produzida e assuma aquela função. Entendeu? Então isso é autofagia. E heterofagia é quando o lisossomo vai digerir algo que vem de fora da célula. Então, por exemplo, uma fagocitose, né, vai englobar uma partícula sólida que vem de fora da célula, e aí forma-se um vacúolozinho, que é o fagossomo. O lisossomo vai lá e engloba este fagossomo, vai fazer a digestão intracelular do tipo heterofágica, beleza? Além dessa questão de digestão intracelular, o lisossomo ainda atua na autólise. E o que danado é autólise? É a destruição da própria célula. Oi, isso é uma coisa boa? Não, veja só. Existe uma autólise por intoxicação, por exemplo, por inalação de sílica, uma doença chamada silicose, o pó de sílica, muito fininho, ele pode entrar, né, no sistema respiratório e ser absorvido pelas células e ele é tóxico e vai pegar aí romper a membrana do lisossomo, as enzimas lisossômicas caírem na própria célula e acabar matando aquela célula. Agora, isso aí é uma coisa, obviamente, nociva, porque isso não é algo, não é bom para o organismo. Porém, existe uma autólise que é programada. Como assim? É chamada de apoptose. O que é que vai acontecer? No caso, o organismo já tem programado que algumas células vão ser destruídas em determinado momento, porque o conteúdo delas vai ser reutilizado para outra coisa. O exemplo mais clássico disso é a digestão da cauda do girino. O girino, né, a larva do sapo, quando ele vai sofrer metamorfose, os seus lisossomos das células da cauda dele vão estourar, e aí aquelas células vão morrer, mas o conteúdo delas vai ser reaproveitado para a metamorfose daquele animal. Isso também acontece uma coisa parecida com a gente, obviamente, tá? Não temos forma larval, mas durante o desenvolvimento embrionário existem umas membranas entre nossos dedos, chamadas membranas interdigitais, que mostra um link, né? Mostra uma relação que nós temos com outros seres, é uma prova da evolução, só que, obviamente, como somos animais terrestres, nós não precisamos de membranas entre os dedos, e essas membranas elas vão sendo destruídas ao longo do desenvolvimento embrionário, tá? Também é um exemplo de apoptose realizado pelos lisossomos. Lembrando que os lisossomos eles só existem em células eucariontes animais, de protozoários, tá? Você não vai encontrar nem em células vegetais, nem em fungos, organelas lisossomos, mas aí vai ter outras organelas que vão assumir esta função, tá? Bom, aqui você tem uma foto maravilhosa de microscopia eletrônica, mostrando em azul o núcleo, tá? Esse azul mais escuro é a cromatina, é o material genético. Em verde, claro que é o retículo endoplasmático, né? Percorrendo toda a célula. Esse verde mais escuro são os pontinhos, são os ribossomos aderidos a ele. Então esse é o retículo endoplasmático rugoso, ok? Em amarelo você tem mitocôndrias e em vermelho o lisossomo. E veja, o cara que tirou essa foto pegou no flagra, tá? Pegou no flagra e com o momento em que o lisossomo ele encostou numa mitocôndria, ele vai fazer isso aqui, ó, vai dar um abraço da morte. Ele vai englobar essa mitocôndria e vai digerir a mitocôndria. Então este processo aí é um processo de quê? De autofagia. É uma digestão intracelular autofágica e foi pego exatamente este momento, tá? A fotografia, o paparazzi que tirou muito bem essa fotografia, tá bom? E ainda você tem aqui um esquema
mostrando esses dois tipos, né? Paralelamente, a digestão intracelular autofágica, tá? Do seu lado direito, você tem aqui, ó, uma mitocôndria sendo digerida, e aqui do lado esquerdo, um vacúolo, um fagossomo, né? Sendo formado, e aí a junção com o lisossomo forma o chamado vacúolo digestivo, ou ainda lisossomo secundário, vai fazer a digestão, que aproveitar fica na célula, que não for aproveitado vai para fora da célula, ok? Mitocôndrias, a gente fala o tempo todo, mas tem que falar da mitocôndria. Por quê? Porque na usina, né, assim, na fábrica que a célula a usina elétrica dessa fábrica são as mitocôndrias, elas que vão extrair energia para fornecer para os diversos processos metabólicos da célula, tá? Tem várias coisas importantes, inclusive a mitocôndria, eu acho que é a organela mais citada no Enem, tá? As mitocôndrias, primeiro, assim, além de fornecer energia, as mitocôndrias têm a história da teoria endosimbionte. Sim, por quê? Porque as mitocôndrias são consideradas como seres procariontes que vivem dentro de células eucariontes. E por que isso, Lobo? Porque mitocôndria tem DNA próprio, tem RNA próprio, tem ribossomos próprios e, mais do que tudo, tem a capacidade de se multiplicar independentemente da célula. Sim, a célula não precisa estar se multiplicando para a mitocôndria também se multiplicar. Pode ser independente, então a célula pode estar lá numa boa, tá? Mas precisando ter um alto metabolismo e as mitocôndrias se multiplicarem dentro daquela célula. É a teoria endosimbionte, beleza? Outra coisa que pode ser citada é a questão da respiração aeróbica, onde é que ela ocorre, as etapas que ocorrem, então o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, tá? Então são duas regiões da mitocôndria que isso vai ocorrer. Essa região central, parece um citoplasma, né? É como se fosse uma célula procarionte, é a região chamada matriz mitocondrial. Líquido, vai ter enzimas, vai ter material genético, tudo aí embebido. E você está vendo essas membranazinhas, essa membrana interna, ela faz uma série de dobras. São duas membranas, uma membrana externa, né, de proteção, e a membrana interna cheia de dobras. Para que isso? Para aumentar a superfície. Superfície de quê? Tá? É onde vão estar as proteínas que vão realizar a chamada cadeia respiratória. E quanto maior a membrana, mais essas proteínas, mais energia pode ser extraída em menor tempo. Tá? Então essa membrana interna é cheia dessas vilosidades, que são chamadas cristas mitocondriais. É um nome, né, pomposo, mas são essas vilosidades internas que tem na membrana, onde vai ocorrer a terceira etapa da respiração celular. Beleza? Ainda existe outra coisa, danou-se é muita coisa sobre mitocôndria, é porque lembre-se que as mitocôndrias são uma herança exclusivamente materna. Quando o espermatozoide for fecundar lá o ovócito 2, ok? Ele só vai contribuir com o núcleo. O citoplasma é todo do ovócito e, consequentemente, do óvulo. Então, este zigoto formado, ele vai ter todo o citoplasma da mãe, inclusive as mitocôndrias. E as mitocôndrias têm DNA próprio. Então, dá para você, né, avaliar o material genético da mãe a partir da mitocôndria. Inclusive, esse DNA, ele é haploide, né? Porque não tem mistura com o do pai, ele é haploide, tá? É cromossomo circular, feito procarionte. Então tem muitas semelhanças da mitocôndria com os procariontes. Inclusive, o parente mais próximo da mitocôndria, geneticamente falando, é uma bactéria, inclusive, que é parasita intracelular, que é chamada Rickettsia ricketts, causa uma doença terrível, tá? Que é a febre maculosa. Mas isso é outra conversa para o programa de saúde, não é a nossa conversa de hoje, tá bom? Vamos falar das mitocôndrias. Aqui você tem, né, uma outra foto, a foto de microscopia eletrônica, mais de perto você vê a mitocôndria, a matriz mitocondrial em azul, as cristas mitocondriais em rosa, massa, né? E ainda, uma outra imagem, outra foto que eu acho magnífica, também de microscopia eletrônica, só que essa é tridimensional, vê? Dá ela a noção de profundidade. Porque quando a gente vê desenhos de células ou até fotos, parece sempre uma coisa plana, né? Parece uma coisa achatada. E, na verdade, a célula ela tem profundidade. Então, existem várias camadas onde as organelas estão jogadas, uma assim, outra assim, outra assim, outra assim. Entendeu? Jogadas nessa estrutura chamada célula. Beleza? Muita coisa, né? Continuando. E sim, em mitocôndria, lembre-se que tem todas as células eucariontes. Já os plastos,
que são primos das mitocôndrias. Como assim? Eles também estão naquela teoria endossimbiótica, sim, tá? Os plastos também têm DNA próprio, ribossomos próprios, RNA próprio e também têm a capacidade de se multiplicar. Só que os plastos não são encontrados em todas as células eucariontes, não é encontrado em animal, não é encontrado em protozoário, não é encontrado em fungo, é encontrado apenas em plantas e algas, tá? Algas eucariontes, claro, né? E para que serve? Depende. A gente está muito acostumado a falar do cloroplasto, né? Que o cloroplasto, obviamente, é o responsável por fazer fotossíntese. Você sabe disso, né? Porém, existem vários outros plastos, plastos com outras cores, como assim, xantoplastos é amarelo, eritroplasto vermelho, cianoplasto é azul. Existe com outras cores para quê? Por exemplo, as flores. As flores, e se imagine se a flor fosse verde, ia atrair algum animal para realizar a polinização? Não ia atrair ninguém, verde igual as folhas. Então, as flores não vão ter uma concentração alta de cloroplastos, vai ter outros plastos coloridos, né, que vão dar essa diversidade de cores para atração. Beleza. Mas também existem os plastos de armazenamento, que são incolores. É porque, imagine, a raiz de uma planta, adianta ela ter plástico colorido? Vai fazer fotossíntese debaixo da terra? Não vai, né? Então, para que serve? Para armazenar, por exemplo, no caso da raiz que eu falei, amiloplasto, para armazenar amido. Ou pode ser proteoplasto, para armazenar proteínas. Nas sementes, muitas sementes que são oleosas, como a castanha, como o amendoim. E aí, que nesse caso ele vai ter oleoplastos para armazenamento, são plastos incolores. Eu vejo a diversidade é grande de plastos. Na verdade, todos eles são imaturos inicialmente, né, nas células são imaturos, eles vão se diferenciando junto com a célula, de acordo com a posição que ela está no organismo, de acordo com a função dela, é que eles vão se diferenciando em cloroplastos, xantoplastos, eritroplastos, leucoplastos, e aí vai, os plastos todinhos, tá bom? Outra coisa, agora falando do cloroplasto, você conhece a estrutura do cloroplasto, tá aí uma imagem, tem um desenho e tem, né, uma foto do cloroplasto, e aí ele tem duas membranas, uma membrana externa para proteção, tem a região central, que não é chamada de matriz de via, né? É chamada de estroma, a mesma coisa da matriz mitocondrial, é o estroma do plasto, tá? E a membrana interna, ela faz uma série de voltas, tá? Uma série de voltas, umas dobras, o pessoal diz que são as moedinhas, os tilacoides, não é nada de moedinha nenhuma. Uma membrana interna sofrendo invaginação. Isso é para quê? Para aumentar a superfície, mesma ideia, velho. Só que agora, né, cloroplasto é para aumentar a superfície de quê? De absorção de luz. De absorção de luz. É por isso que é aí, nos tilacoides, nessas dobras da membrana interna, que está a clorofila, onde ocorre a fase clara da fotossíntese, tá? São nos tilacoides. Enquanto a fase escura, ela vai ocorrer aonde? Na região central, que é o estroma do cloroplasto. Tá? E lembre-se que plástico também tem a teoria endossimbiótica, igualzinho, tá bom? Beleza? Vamos continuar. E agora vamos para... Aqui é uma foto, não é só uma foto. Foto, né? Eu adoro foto de microscopia eletrônica, porque é fantástico ver. Tem moedinha nenhuma. São, como eu disse, são dobras da membrana interna. Só para mostrar uma curiosidade. Continuando, vamos para os centríolos. Eu acho centríolos a organela mais estranha da célula. Esses centríolos só existem em células animais, protozoários e vegetais inferiores. O que são vegetais inferiores? Briófita, pteridófita, são vegetais que eles fazem a reprodução dependendo da água. E como tem reprodução dependente da água, eles precisam ter gametas flagelados. E aí está uma função dos centríolos. Eles ajudam a orientar a formação dos flagelos e dos cílios. Então, células que precisam apresentar flagelos, eles têm centríolos. Células eucariontes, tá? Eucariontes. Eles têm centríolos para orientar a formação desses flagelos, desses cílios. Também, os centríolos estão presentes nas células animais e protozoários para ajudar na divisão celular. Por quê? Na célula vegetal, mesmo dos vegetais inferiores, tem parede celular. E a parede celular já dá uma organização, como é que eu posso pegar e dizer, meu Deus? Uma estabilidade à célula. A célula animal não. Como ela não tem parede celular, a membrana plasmática é muito elástica, tá? Então, essa célula, ela se deforma o tempo todo, ela não tem um formato fixo.
Então imagine na divisão celular, quando fosse formar os fusos mitóticos, tá? Um negócio se mexendo e tentando formar o fuso. É a mesma coisa de eu pegar e dizer, olha, eu quero que você coloque alguma coisa naquela estante ali. Mas enquanto você está colocando na estante aquele objeto, tem duas pessoas balançando a estante. Vai ficar complicado, não é? Você está na posição certa, organizadinho. Pois é assim que é a célula animal. Então, os centríolos servem como se fossem pontos de referência de um lado e do outro, nos polos da célula, para ver a formação dos fusos na posição certa para a divisão celular. Como é que ele faz essas coisas? Isso ainda é uma coisa muito incerta. A gente ainda não tem muita certeza sobre o funcionamento dessa organela, por isso que eu digo que é a mais estranha. Ela não é uma organela membranosa, tá? É formada por dois tubos, um perpendicular ao outro, né? Formado por 9 trincas de microtúbulos. É muito estranha essa organela em comparação às outras, claro. As outras têm bastante lógica. Essa aí não tem muita lógica, não. Inclusive, claro, obviamente, eu tenho aqui, né, uma foto dos centríolos aí, ó, em verde, um perpendicular ao outro. Dá até para você ver aqui, ó, as 9 trincas de microtúbulos, tá certo? De azul tem o complexo de Golgi, em laranja, claro, que é o retículo endoplasmático. Então você vê aí mais uma foto para lhe orientar, para lhe ajudar no assunto. Continuando, a gente está chegando ao final, falando do vacúolo osmótico. O vacúolo osmótico, o próprio nome já diz, tá? Ele ajuda o quê? A osmolaridade, o controle da passagem de água na célula. Essa organela é encontrada em células vegetais e em algas. E daí? Olha só, o vacúolo osmótico, ele inicialmente, são vários vacúolos pequenininhos que vão se juntando. A célula vai amadurecendo e vão se juntando. Numa célula adulta, o vacúolo osmótico é a maior organela celular. Ele é tão grande, que ele chega a tomar 70% do citoplasma da célula. É tão grande que ele empurra o núcleo para a periferia da célula. Um negócio doido, tá? Olha, por que uma organela tão gigantesca só para controlar a passagem de água? Isso é muito importante, mas não é só isso. O vacúolo osmótico também é um local de armazenamento. Ele assume a maior parte das funções do complexo de Golgi, que é bem miudinho na célula vegetal. Tá? Também é um local de várias reações químicas, é um centro metabólico da célula. Inclusive faz digestão intracelular, porque a célula vegetal não tem lisossomo. Então veja quantas funções estão aí no vacúolo, que é dito como apenas osmótico, tá? Então ele realiza muitas funções, é uma organela muito importante para a célula vegetal e, claro, para as células das algas. Continuando, a gente vai para as duas últimas organelas, o peroxissomo e o glioxissomo, tá? Que na verdade muitos dizem que é a mesma organela, tá? É a mesma organela, tá? Eu não sei, eu não colocaria dessa maneira não, mas já vi. Só para dizer que o glioxissomo é o peroxissomo da célula vegetal. Por que eu não gosto dessa classificação? Porque elas fazem funções diferentes, estão em organismos diferentes, tá? Então, bom, os dois têm origem no complexo de Golgi, ok? Os dois carregam enzimas, só que os peroxissomos carregam enzimas oxidantes que vão pegar e promover a desintoxicação da célula. Tem a peroxidase, também catalase, que quebra a água oxigenada, ok? Então é encontrado em células animais, em protozoários. E o glioxissomo tem enzimas para transformar os lipídios em açúcares. Lembra aquela história que eu falei, quando estava falando anteriormente? Estava falando de quê, meu Deus? Eu estava falando do quê? Eu nem me lembro o que estava falando. Estava falando do plástico, que armazena óleo nas sementes e tal. Pois bem, você tem, vê só, óleo armazena muita energia e pouco volume. Porém, para conseguir essa energia, precisa pegar e transformar esse lipídio em açúcar. E é esta a função do glioxissomo, por glicose. Tá? Ele vai transformar os lipídios em açúcares para que possam ser utilizados para fornecer energia para o embriãozinho, para a semente poder se desenvolver. Então não é a mesma coisa, eu não acho. Mas já vi, inclusive quesito vestibular, colocar como se fosse um sinônimo, tá? O glioxissomo como se fosse o peroxissomo da célula vegetal. E aí, velho, você tem que trabalhar com isso, né? Paciência, é uma visão diferente da mesma coisa. Beleza? Bom, os dois são vacúolos, não tem nada de extraordinário nisso. Os dois, lembre-se, originários do complexo de Golgi. Então a gente fecha. Tem mais, olha, assim, vê só, sempre
tem uma organela de algum organismo específico, mas que não é uma coisa, não é assim, de células eucariontes, células animais, mas de um organismo específico ou outro, tá? Mas aí talvez quando falar de micro-organismo, tal, eu cite uma ou outra organela que não essas que nós comentamos, que são mais gerais. Beleza? Bom, sabendo disso, o que a gente vai fazer? Exercício, claro, exercício, tá? Então dá aquela paradinha mágica, o pessoal gosta, né? Quando dá essa paradinha mágica para fazer o exercício, a gente volta em segundos, tá? Vamos lá? Vamos botar. Aí diz, ó, quesito do Enem, pô, os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose, ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. Qual é a organela celular que está relacionada à apoptose? Fácil demais. Lisossomo na cabeça. Letra B de bola. Fácil, não é não? Bom, galera, é isso. Fechamos, né? Fechamos a parte de organelas celulares. Espero que todos tenham gostado. Curta, compartilhe, tá? Se inscreva no canal. Ajude a gente a continuar fazendo essas aulas para vocês, tá bom? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula.